9. A gente terminou aqui o trabalho infantil, né? O capítulo 9, ele fala de uma relação, aqui a gente fala de uma relação sobre trabalho e responsabilidade. E a gente tentou identificar isso aí com essa questão de trabalhar é melhor do que se responsabilizar. E mais uma vez a gente volta para aquele ponto, né? Se a gente olhar a tarefa seca em si, só o ato de fazer a mesma coisa, qual é o problema? Se cumpriu a tarefa, se fez o dever de casa, se fez o trabalho, qual é o problema? Só que o trabalho que Deus quer de nós, ele não requer apenas músculo queimando energia. É preciso que a gente tenha compromisso com os objetivos de Deus. Por quê? Porque Deus nos fez segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Deus colocou uma consciência na gente. Deus colocou um negócio que a gente consegue pensar, a gente consegue avaliar as coisas. Então, Deus não criou a gente só para suar a camisa, não. Senão ele fazia um monte de músculo, só mesmo e trabalhava direto. Então, a gente não pode avaliar o trabalho só pela questão assim desse desgaste de energia, né? O serviço que prestamos não pode sufocar a nossa responsabilidade como cristãos. Isso eu estou falando dentro da igreja, fora, em casa. O nosso objetivo como filhos de Deus não é só produzir, não é só dar resultado. Até porque essa questão de dar resultado é muito relativa. Quando a gente olha os resultados que a gente vê na Bíblia de alguns personagens, de algumas pessoas que viveram a vontade de Deus, que experimentaram a vontade de Deus, que estavam dentro do plano de Deus, e parece que o final da carreira deles não foi algo assim muito vantajoso. Parece que o resultado não seria o que a gente esperaria de uma aposentadoria. Então, a gente entende que essa questão aqui está muito relacionada com aquilo que Deus quer da gente. A gente tem que ter muita consciência disso. O porquê da coisa, né? A gente conhece alguém que nunca assiste culto e não falta nenhum culto? Será que a gente conhece alguém assim? Rapaz, o cara vem em todo culto, mas não assiste nenhum culto, já viram? Estou falando de culto como um exemplo aqui. E se você for conversar com essa pessoa, ela vai dizer que, não, mas eu estou envolvido, eu estou trabalhando, eu estou fazendo tal. Mas qual é o objetivo do culto? Não é? Qual é o objetivo da gente se reunir como igreja? Qual é o objetivo da gente juntar os irmãos, os amigos, um dia na semana, para juntos cultuarmos a Deus, porque a gente deve estar num culto racional constante. Então a gente vê que isso aqui não é um negócio muito complicado. O que é que essa pessoa pensa? Ela pensa que o importante, ela está cumprindo a tarefa. O importante é o trabalho, o importante é o suor, o importante é estar agindo, nessa lançadeira. Ela não entende o objetivo da reunião. Ela não entende como ela pode participar dessa reunião. Ela não entende o porquê que a gente está reunindo. Então a coisa fica focada unicamente no trabalho. Lembra daquele exemplo que eu dei aqui da amiga minha que foi para os Estados Unidos e chegou lá e se sentiu incomodada porque no culto não tinha nada que fazer durante o culto? Tinha só que assistir o culto porque tinha gente para fazer tudo. Então incomoda às vezes a pessoa. E agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou mostrar compromisso? Como eu vou mostrar fidelidade se eu não tenho nada para fazer? Porque o objetivo do culto é para o culto. Então é um exemplo que a gente vê. É uma coisa que a gente faz em casa, às vezes a gente trabalha, não dá atenção ao filho, não conversa com a mulher, não interage. Aí diz, não, mas eu estou trabalhando. E qual é o seu compromisso com a família? Qual o compromisso que você tem com a sua família? É só pagar a conta? Não é? Ou será que você está se enchendo de trabalho para não ter esse tempo em casa? Para não querer confrontar algumas coisas que podem surgir na hora da mesa? A hora da mesa é terrível, né? É terrível. No meu tempo era uma caboetagem gigante na hora da mesa. Aí depois começou esse negócio, cada um faz o seu, chega um, volta, tá, irmão, a gente tem que resgatar isso. Eu estava conversando com a irmã ali. A gente tem que resgatar essa questão. Porque o nosso papel, a nossa responsabilidade não é só pagar a conta, não. Não é só deixar a casa com as lâmpadas acesas, não. De repente é bom que de vez em quando falte energia. Um dia desse faltou energia na minha casa, pensei que a casa ia cair. Já pensaram isso? Eu sou um pouco mais antigo e antigamente era muito comum faltar energia, né? Toda casa já tinha uma velinha. Quem lembra disso? Já tinha uma velinha ali, porque faltava energia com facilidade.
Um dia desse faltou energia na minha casa, as minhas meninas pararam. E agora, pai? E agora? Eu disse, e agora o quê? Está entendendo? E agora o quê? Vamos fazer o quê? Sem energia, vai voltar a que hora? Eu digo, não sei. Demora muito, também não sei. O que é que a gente vai fazer? Conversar. O que é isso? O que é isso? Então a gente tem que pensar nesse negócio. Eu faço força, a gente às vezes tem dificuldade para almoçar junto, né? Mas faço força para na hora da janta, às vezes eu chego em casa, desce para jantar, já comi, não perguntei se você comeu, estou mandando descer. Né? Vamos para a mesa, eu não estou com fome, não perguntei se está com fome, estou mandando descer. O que foi que você fez? Como foi? Tal. Então agora lá em casa foi maravilhoso, teve uma briga. Uma briga assim, minha menina saiu chorando, que coisa boa. Né? A pequenininha queria falar, toda vez que ela falava, alguém começava com um assunto. Ela se enfezou, saiu chorando, foi embora. Porque a Amanda fala e todo mundo espera. Aí foi embora chorando. Aí minha esposa chamou, obrigou, deu ordem para descer, desceu, veio para cá. Ei, a gente está chateado com o outro, a gente não pode ir embora não. Tem que resolver. E tu, aquele negócio todo. Tá certo, a gente fez isso. Você me perdoa? Perdoa seu pai? Perdoa a Amanda, ela fez assim. Me deu um beijo, ela fez assim. Quer dizer, isso é maravilhoso, irmão. É isso que está faltando. Está entendendo? A gente tem que resgatar esse negócio. A gente tem que brigar, a gente tem que se reconciliar, tem que exercer o perdão, tem que ouvir, tem que reconhecer que errou, tem que fazer o outro fazer. Então é isso que está faltando. É isso que está faltando na vida da gente, né? Então, a gente não pode estar envolvido só com o trabalho, a gente tem que se responsabilizar com a nossa função, com o objetivo daquilo que a gente está fazendo, né? Existem pessoas que não adoram a Deus. Elas adoram se ocupar em nome de Deus. É isso que... Não, mas eu estou. E Deus? Onde é que está nessa história? O que é que Deus quer com a gente? Ele quer só o nosso trabalho, ele quer só o nosso suor, quer só o nosso cansaço, quer só o nosso estresse. Trabalho não estreita relacionamento, nem promove intimidade. Isso aí está certo? A gente trabalha com uma pessoa há quanto tempo? É seu amigo? Não. A gente só se conhece na hora do trabalho, só tem contato na hora do trabalho. Então, o trabalho ele não promove isso. Às vezes, gera um contato. Mas enquanto a gente está nesse trabalho, a gente não consegue, irmãos, promover intimidade com ninguém. Qual é a prova? A prova disso é que quando a gente conhece alguém no trabalho, onde é que a gente estreita o relacionamento? É no trabalho ou é fora do trabalho? É fora do trabalho. Se conheceu aqui, ei, depois do trabalho vamos tomar uma, né? Vamos comer uma pizza, vamos se encontrar ali, vamos jantar. Vai lá em casa no final de semana. Uma sopa. Não, mas amizade não é coisa de crente não, irmão. Né? Os caras se reúnem aí fora, às vezes, com muito mais comunhão do que a gente. Não é verdade? Um paga cerveja para o outro, a gente não paga um Guaraná, uma Coca-Cola para o outro. Não é verdade? Então, onde é que as amizades se afloram? É dentro do trabalho ou é fora do trabalho? É fora do trabalho, irmão. Então, a gente quer manter uma intimidade com Deus só trabalhando? Nunca. Nunca. Sempre vamos precisar o quê? Mediar esse conflito aí. Trabalho vezes relacionamento. Um cara querendo comprar alguma coisa, não vou vender. Então a gente vai ter esse problema sempre aí, ó. Lá em Lucas capítulo 10, você vai ver aquela história que Jesus teve que mediar as prioridades lá. É a história de quem? De Marta e Maria. Pronto, é um exemplo muito clássico de trabalho versus relacionamento. Uma você trabalhando, e quem era que estava lá? Jesus, irmão. Jesus estava lá. E o que foi que ela fez? Ela disse, vou arrumar a casa, vou fazer isso, tá? E a outra, Maria, aproveitando. Estressou? Ficou tenso a situação? Ficou ou não ficou? Ficou. A Marta disse, como é que pode um negócio desse? Eu trabalhando sozinha, limpando a casa, arrumando tudo, fazendo feijão, fazendo tudo. E você aí?
Quem foi mediar a história? Jesus. Não estou dizendo que o trabalho da Marta não é importante. Porque para todo artista tem que ter um irmão que não tem talento para nada, que só faz trabalhar, né? Na família. Então, é assim. Aí Jesus teve que dizer, olha, espera aí. A Maria escolheu uma parte. Ela priorizou o quê? O relacionamento. Você priorizou o trabalho. Então não vem mexer com ela, não. Não vem mexer com ela. Quer ficar lá, vá para lá. Agora não vem mexer com ela, porque essa parte que ela priorizou, essa parte que ela escolheu, não vai ser tirado dela. Então Jesus estava dizendo claramente ali que essa relação trabalho-relacionamento, ele parece que prioriza o quê? O relacionamento. Quantas vezes a gente tem que matar o trabalho, tem que sacrificar um negócio que a gente não sabe nem o que é, para preservar o quê? Ou para restaurar, ou para restabelecer um relacionamento. Está entendendo por quê? Porque a vida não é só trabalho. Eu não sei o que é isso aí. Eu vivo de negócio, né? O cara liga toda hora. Eu não sei o que é isso aí. Pode ser 1 milhão? Será? Você está entendendo? Agora a gente tem que priorizar o que a gente está colocando, né? Então, escolhas de qualidade vão promover um relacionamento mais íntimo com Deus, e relacionamento não se compra com trabalho. Relacionamento não se compra com presente. Eu gosto sempre de dizer, criança não quer brinquedo, criança quer o quê? Brincar. Pegue o brinquedo mais tolo, faça a brincadeira mais tola, a criança quer brincar. Dê um brinquedo caro e deixa ela sozinha, ela vai abandonar o brinquedo. Então você tem que pensar nisso. O que é que a criança quer? Relacionamento. Ela quer ter o pai perto. Ela quer estar fazendo aquela brincadeira. Então não é o brinquedo que é o importante. O importante é o momento que você quer trabalhar. O importante não é a comida, o importante é a mesa. Você está entendendo? Por quê? Porque isso é de Deus, irmãos. Então eu digo, não, mas eu trabalho para botar comida boa em casa, filé, racha um cachorro quente, racha um ovo cozido, que vai ser mais prazeroso do que você mandar entregar um camarão lá na sua casa e não aparecer na hora da janta. Relacionamento não se compra com trabalho. Lá em Lucas capítulo 4 tem um trecho que é muito interessante, e também não é por acaso que as coisas são escritas na Bíblia, né? A ordem altera o resultado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, né? Então, se inverter não quer dizer que vai dar certo também não. Tem que seguir isso aí. E lá em Lucas, Jesus está repetindo um trecho da Bíblia do Velho Testamento, e ele diz assim, lá para o cão, quando ele foi fazer aquele negócio lá das tentações, ele finalizou a história dizendo assim, porque somente ao teu Deus adorarás, e só a ele servirás, ou só a ele prestarás culto. Essa sequência, será que tem diferença? O que é adoração? Adoração não é música lenta, adoração é relacionamento, né? É convivência, é abertura de intimidade. Então Jesus estava replicando um texto que dizia que existe uma sequência, que primeiro vem o relacionamento e depois vem o serviço. Se você não tem tempo para relacionamento, arranja, porque você não vai compensar isso com serviço. Então é uma coisa que a gente tem que pensar, irmãos, porque de repente a gente pode estar tentando suprir um negócio com outro que não vai resolver. Tentar pagar uma conta com outro que não vai resolver. Eu não tenho tempo para me relacionar, mas eu estou servindo, estou fazendo. Não, para com isso, porque Deus não precisa disso. O objetivo dele na nossa existência foi promover relacionamento. Se esconder na tarefa, na obrigação para fugir das responsabilidades que proporcionam a solidez no relacionamento, é se privar do que Deus... É porque eu fiz de novo isso aqui, que eu perdi meu computador. Está tudo tela azul lá. Aí eu fui fazer agora, a gente chegar. Por isso está doido assim, ó. Serviço mal feito, né? É se privar do que Deus considera uma das coisas mais importantes na nossa existência. O que é? Comunhão. Então não adianta ficar no estacionamento, não. Se o negócio está aqui. Não adianta se isolar se o negócio está aqui. Deus quer o quê? Ele quer você na mesa, né? Ele quer comer com você. Bata que eu abro. Se você abrir, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar e vou ver você trabalhar. Não, eu vou entrar e vou cear contigo. Vou sentar na mesa, vou partir o pão,
Você está entendendo? Essa é a proposta de Deus. A gente vai fechar o 10 aqui, que é o tempo que está faltando, para depois a gente ficar na próxima segunda-feira só com as duas partes. A gente vai falar agora sobre o exemplo do filho. Está chegando no título do livro. Jesus, para mim, ainda é o melhor exemplo. Certo? E eu já saí daquelas, não, porque Jesus é Jesus e eu sou eu. Não, ele veio aqui como homem. Todos os exemplos que ele me deu foi como homem, para provar que o evangelho é um negócio viável. É um negócio que dá para eu fazer, que dá para eu viver, dá para seguir os exemplos dele. E Jesus serviu, Jesus trabalhou, a gente já viu aqui. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O meu pai trabalha e eu também. Ele veio cumprir uma missão, ele veio trabalhar, ele veio produzir. Agora, como ele fez isso? Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns aspectos, né? Qual era a motivação de Jesus? O que levava ele a fazer? Qual o motivo da ação? E a gente viu, pelo que tem na Bíblia, que toda a motivação dele estava onde? No amor. Jesus mostrou através da sua humanidade, ele era humano? Sim. Tanto que para Jesus, como Deus, revelar o Cristo, primeiro ele teve que ser o quê? Humano. E em algum ponto da história a gente aprendeu que a gente tem que ser o quê? Um negócio assim que não é humano, né? Um anjo, uma coisa assim. Jesus veio dar exemplo de humanidade. Gente que chora, gente que ri, gente que sofre, gente que se decepciona, gente que um dia está bem, outro dia está mal. Gente humano. Então Jesus veio dar exemplo de humanidade. E através da humanidade dele, ele veio mostrar que é possível a todos nós termos a mesma motivação que ele tinha. Por quê? Qual o motivo disso? Porque Paulo escreveu dizendo que o mesmo Espírito que estava em Jesus de Nazaré está onde? Em nós. Então, se o verbo, lá do João capítulo 1, que é a nossa segunda Gênese, né? A nossa Gênese está lá. João capítulo 1, quando diz, o verbo se fez carne e veio para cá, habitar entre nós. Cheio de graça, de verdade. Então, esse verbo carne é igual a mim, é igual a você. E o Espírito que estava nele está em nós. Então, eu sou um homem que posso fazer as mesmas coisas que Jesus fez, amém? E ele é tão despretensioso que ele disse que eu posso fazer aquelas coisas, ainda posso fazer o quê? Mais do que ele fez. Que líder invocado, né? Que não deixa carta na manga, que não guarda o pulo do gato, que expõe tudo. Todos os mistérios que estiveram ocultos pelos séculos agora foram revelados nele, Cristo em nós, esperança da glória. Não tem nada escondido. Ele abriu tudo. Então, quer dizer, ele veio mostrar que era viável tudo que ele fez. E que a gente também pode ser motivado por amor. Será que você acredita nisso? Será que dá para fazer isso? Nesse mundo que a gente vive, né? Para Jesus era melhor morrer pela obediência do que viver com a consciência de que essa não era a perfeita vontade do Pai para a sua vida. É uma decisão difícil. É uma decisão de compromisso. O motivo tem que estar muito, muito claro na vida da pessoa. Em relação a cumprir a sua missão, né? Um serviço motivado pelo amor, ele extrapola os limites da tarefa. O meu negócio não é só cumprir a tarefa. O que Jesus vai fazer não é só cumprir a tarefa do dia, não é só fechar a agenda, não é? Pois ele sempre irá revelar o Deus que é o quê? Que é amor. Alcança não apenas o corpo, mas o espírito. Lembra de Jesus? Lembra tudo que esse cara fez? O que é que você quer? Quero ser curado. Tá bom, vou curar você, mas os seus pecados também estão perdoados. E os outros, como é que pode? Esse cara está pensando que é o quê? Não bastava fazer aquilo? Não, mas os seus pecados estão perdoados, vá-se embora. Qual é a tarefa de hoje? É visitar a menina ali, a filha do cara, do general, do centurião, do cara rico, do importante. Está doente, vamos lá. É a tarefa do dia, é a agenda, pronto. O secretário diz, vamos cumprir a agenda, não pode furar. E o cara é figurão. Não é isso? Aí o que é que esse Jesus faz? Como o motivo dele é o amor, no meio do caminho ele para.
E a agenda? E a hora? E a menina doente? Não interessa. O que aconteceu aqui? Aí tem uma mulherzinha lá, que já estava sofrendo, tocou nele. Você está entendendo? Quem é você? Botou a mulher na história. Aquela mulher poderia ser curada e desaparecer. Ele colocou ela na história. Vamos para onde? Vamos para cá. Eita, o que é aquilo? Um enterro. Enterro. Não está na agenda. Então, irmãos, é isso que a gente tem que entender. Por que esse homem fazia isso? Fazia isso porque o motivo da ação dele era o quê? Era o amor. E o salário? Nem se fala sobre isso. A gente vai falar ainda agora. Vou dar uma carreirinha. Estão entendendo? Eu posso ser motivado pelo amor também? Posso. Por quê? Porque eu sou homem como Jesus foi. Amém? Eu gosto do Evangelho porque o Evangelho é um negócio viável. Viável. Para todo mundo. Para o branco, para o pobre, para o rico, para o menino, para o velho. É viável para todo mundo. Qual era o serviço de Jesus? A motivação era o amor. E o serviço dele? Como era tratado o serviço dele? João capítulo 10, ele diz assim: a minha vida ninguém toma. Eu espontaneamente dou. Por quê? Porque Jesus veio revelar o Cristo. E quem é o Cristo? É a oferta. Então ninguém pode tomar uma oferta, senão não é oferta, é um saque, é um roubo, é qualquer coisa assim. Então o que é que ele falou? Ele disse: a minha vida eu dou. Então não era uma penalidade, não era um imposto, era o quê? Era uma oferta. Todo o serviço dele era uma oferta. Eu quero fazer. Ah, Senhor, você quer me curar? Eu quero. Eu quero curar. É diferente, não, eu vou fazer isso aqui porque é culto. Eu tenho que orar por esses caras, então vamos fazer esse negócio aqui. Não, eu vou cantar porque eu estou aqui, eu sou... Não, irmão. Você quer fazer, diga sempre: eu quero. Porque aquilo que você vai fazer é uma oferta. Esse era o serviço do meu mestre, ó, do meu mestre aqui. O serviço do filho era sempre uma oferta, independente de qualquer situação. Tanto que, nas situações onde não tinha a oportunidade de ofertar, ele não operava. Ele nunca operou sem uma oportunidade de ofertar. Você pode dar uma mexida na sua Bíblia, aí pelo menos eu nunca percebi. Jesus fazendo milagre só para ele, só para curtir. Né? Sozinho, não. Estava com fome no deserto. Bem que eu podia, né? Por isso que o negócio do diabo não deu certo. Bem que eu podia fazer aqui um sanduba, um pizza filé, um negócio assim. Mas para quem? Para mim não, para mim não. Eu não posso fazer um negócio em benefício próprio. Isso é iniquidade. Quem é o juiz iníquo, que a Bíblia fala? É aquele que legisla em causa própria. Tranquilo? Então, o serviço dele era uma oferta. O serviço de Jesus em doar a sua vida foi levado até o último momento, onde ele ofertou ao Pai o seu último suspiro, declarando que o seu serviço estava consumado. Jesus não tinha problema em encerrar um serviço. Ele queria deixar tudo resolvido. Por isso que ele deu até o último suspiro. Convicção, né? Expressar o amor através do serviço foi o grande desafio de Jesus. Todas as ações de Jesus visavam uma vida, para que a sua missão fizesse sentido. Por que não fazia sentido Jesus aparecer um banquete para ele lá no deserto? Porque não tinha ninguém para comer. Não tinha ninguém para ser alcançado. É quando a gente fala sobre a missão da igreja. Todas as ações de uma igreja devem ser focadas para quê? Para a missão de alcançar alguém. Qualquer coisa que não gere um alvo em alguém, não faz sentido para a igreja. Não faz sentido para a igreja. Então, por isso que Jesus tinha esse desafio ali. O Cristo só seria revelado se a oferta de Jesus fosse livre de quê? De pressão, de obrigação. Tinha que ser oferta, tinha que ser de bom grado. Tinha que ser aquela ovelha que caminha sozinha. Aquele bicho que você vai arrastando, não dá certo não. Aí não é oferta. É um sacrifício em vão, não é? Falar um pouquinho da qualidade do serviço de Jesus. Isso aqui é muito fácil.
O nosso serviço tem qualidade? Como é que a gente faz para avaliar a qualidade de um serviço? Qualquer serviço. A gente tem que ter um parâmetro, né? A gente tem que ter uma marca, a gente tem que ter uma coisa de referência. A gente dá uma olhadinha rápido aqui lá em Hebreus capítulo 9, se você ler na sua casa o capítulo 9 e o capítulo 10 de Hebreus, você vai ver que é muito fácil você identificar a qualidade de serviço. A prova da falta da qualidade do serviço é a necessidade do serviço ser feito de novo. Não é isso? O serviço está bom? Tá, então está feito. Toda vez que a gente precisa refazer, eu vou repintar, eu vou dar um retoque, eu vou fazer outra vez, quer dizer que a qualidade não foi suficiente. Não foi aprovada. Então a gente vê lá, se você for dar uma lida no capítulo de Hebreus, capítulo 9, que ele vai mostrar todo o processo de como funcionava antes de Cristo, né? Como era o sacrifício, como era que fazia aquela coisa toda, e todo ano fazia, e não dava certo, ainda tinha pecado, e andava. Aí então ele está dizendo que sempre aquele serviço lá, ele era repetido. Então se a necessidade do serviço ser repetido, é sinal de que a última tarefa realizada não resolveu, ou não alcançou o objetivo esperado. Então se eu estou hoje passando isso para vocês aqui, você leu, Paulo, rapaz, não deu certo não. Passe de novo aquele negócio, quer dizer que a qualidade foi comprometida. Então não fiz um negócio muito bom. Eu vou ter que fazer de novo até que vocês possam aprovar, dar o selo de qualidade lá dentro. Então isso aconteceu com Jesus. A prova da falta de... já foi, né? O serviço. Entendemos que é possível obter um alto nível de qualidade sem falar em salário. Por quê? Porque o meu mestre fez isso. O serviço dele foi de qualidade? Foi. O que é que a gente vê aqui, ó? Cadê? Qualidade lá. A gente entendeu que foi de qualidade porque lá em Hebreus, no capítulo 10, diz que ele fez um trabalho de uma vez por todos. O sacrifício dele foi único. Depois do sacrifício de Jesus, precisou fazer algum sacrifício? Algum bode, algum cabrito, algum boi? Nada. Então o sacrifício que ele fez na cruz, o serviço que ele deu, a oferta que ele proporcionou lá, teve uma qualidade inquestionável, porque não precisou ser refeito. Então, ele tinha uma motivação, que era o amor. O serviço dele era voluntário, era de oferta, não tinha pressão, não tinha imposição. E, apesar disso, teve uma qualidade inquestionável. Por quê? Porque não precisou refazer nada. Não precisou refazer nada. E a gente falar um pouquinho aqui a respeito da recompensa. Isso aqui eu achei muito interessante. E esses 10 minutinhos a gente vai fechar com isso e o finalzinho lá. Irmão, quando a gente fala de recompensa, é por isso que eu deixei para a gente um ponto aqui. O que é recompensa que a gente falou ainda agora? Trabalho recompensa, eu trabalho por um salário, eu trabalho por uma recompensa. Mas você já parou para pensar o que é recompensa? Ou a gente foi pedindo assim porque foi aprendendo a pedir? Recompensa é o que usamos para mostrar o reconhecimento por um favor, um obséquio, uma boa ação. É uma palavra que vem do verbo compensar, que por sua vez significa o quê? Isso aqui é terrível. Equilibrar um efeito com outro, neutralizar uma perda com um ganho. Eu perdi alguma coisa, eu tenho que neutralizar essa perda. O que é que eu faço? Eu vou compensar, não é isso? Eu vou compensar. Tirei o dinheiro da poupança. Perdeu. Vou ter que compensar. No outro mês eu tenho que botar de novo, que é para manter o nível. Não é assim? Eu não sei quanto a vocês, mas quando comecei a pensar nesse negócio, eu fui ver a seriedade dessa coisa. Do serviço que a gente presta, do que a gente vai fazer com Deus. Aí eu vou voltar de novo para o meu mestre lá. Quando eu falo de recompensa para Jesus, faz sentido? Porque eu vou ter que fazer essas duas perguntas. No serviço que ele prestou, o que foi que ele perdeu? No serviço que ele prestou, como ele foi prejudicado? Para que eu pudesse compensar. Vocês entenderam? Por que a gente precisa de compensação naquilo que a gente faz? Por um motivo. Porque a gente se sente prejudicado. A gente se sente no prejuízo. Então eu preciso voltar ao meu nível
normal. Então eu preciso de uma compensação. Quando eu faço isso mais de uma vez, eu preciso de uma o quê? Recompensa. Porque já é todo mês, né? Todo dia, toda hora. Você já imaginou você precisando de uma compensação porque você cuida do seu filho, da sua filha, porque você faz um favor para alguém, porque o irmão me trouxe um copo d'água? Aquilo que você faz, você é prejudicado? Quanto você perde naquilo que você faz? E quando você faz alguma coisa para Deus, complica, né? O quanto você é prejudicado naquilo que Deus pede para você fazer para Ele. E o que é que Ele pede para fazer para Ele? Ele não pede para você engraxar o sapato dele, para pentear o cabelo dele, para lustrar a casa dele. Não, Ele pede para você dar água ao sedento, dar pão ao faminto, ajudar o necessitado, visitar o doente, ir na prisão. Não é o que Deus pede para a gente? Cuidar do órfão, cuidar da viúva. Estou descompensando, né? É o que Deus pede para a gente, irmãos. É a pergunta que a gente faz. Enquanto nós somos prejudicados, para a gente exigir de Deus uma compensação. Está entendendo? Então, essas perguntas a gente faz para Jesus e vai responder, né? Longe da cultura tarefeira, de servir por recompensa, nós podemos encorajar alguém, encontrar alguém que conseguiu servir motivado pelo amor. E a melhor parte, a gente conseguiu encontrar alguém irmão, humano, de carne e osso, um cara desse planeta, e tendo como recompensa, se podemos chamar assim, apenas a oportunidade de poder servir, uma vez que nada lhe foi diminuído e em nada ele foi prejudicado. Ao ponto de chegar e dizer, está aqui a minha vida, e eu não vou perder nada. Essa é a consciência de Jesus em servir. Por isso que, respondendo às minhas perguntas, eu escolhi esse título. O serviço de quem? De um filho, irmão, porque só um filho faz isso. Só um filho faz isso. Meu pai está com 80 anos, está brigando com essa doença lá do Alzheimer. Eu vou lá, faço a barba dele. Está tudo diferente. O que é que eu estou esperando em troca com isso, irmão? Como eu me sinto prejudicado com isso? Cuidando dele, limpando se for preciso, fazendo o que for preciso, porque um dia ele fez por mim. Você está entendendo? Então é isso que a gente tem que entender, que o filho, ele serve de uma maneira diferente, não é empregado, não é relação de patrão. Então o que o pai pede para o filho fazer, o filho tem que fazer com um sentimento de filho. Eu não vou ter nenhum prejuízo, não vou me prejudicar com isso. Então a recompensa, nós não podemos recompensar o que não pode ser diminuído, nem pode ser prejudicado. Eu não posso recompensar Jesus. Eu não posso dar um pagamento para ele. Eu não posso fazer nada para que ele volte ao normal, porque parece que ele não saiu do normal dele. Lá na cruz, para você ver o nível de que esse cara estava. Depois de tudo que ele passou, ele disse, Pai, perdoa. É tudo ignorante. Não liga para mim não, que eu estou bem. Não perdi nada. Você está entendendo? Esse é o sentimento do filho. Então, o que nós aprendemos com o serviço do filho é que quando nós já nos sentimos recompensados, nós mantemos o foco apenas em buscar oportunidade para servir mais e melhor, tendo a própria vida como a nossa grande ferramenta de trabalho. O que eu tenho para fazer é isso aqui. O que é que você precisa? Nada. O amor eu já tenho. Deus já me deu. O exemplo eu já tenho. Está aí na frente. E o que o meu pai manda fazer, para mim não vai me diminuir. Eu não vou me sentir prejudicado. Eu não vou precisar de recompensa. A gente pode trazer isso assim para a nossa realidade mais próxima, quando a gente encontra alguém vocacionado e consegue direcionar esse vocacionado para aquilo que ele tem prazer em fazer. Aí a gente consegue muito trabalho hoje, muito serviço,
por alguém que consegue fazer, como eu digo, eu fico até de madrugada revelando, fazendo os negócios. Eu gosto de fotografia. Eu gosto de escrever. Então as coisas que eu gosto de fazer não me prejudicam em nada. Muito pelo contrário, eu meto a mão no bolso e pago. Por quê? Porque eu não me sinto prejudicado. Eu não sinto com sono. Minha mulher diz, você não vai dormir? Eu digo, não estou com sono. Então é isso que a gente tem que entender, irmãos. Que Deus qualificou a gente, Deus vocacionou, e Ele colocou em cada um de nós algo que nós somos muito bons, e que a gente paga para fazer, que a gente não se sente prejudicado. Vamos usar isso, para que a gente não fique fazendo chantagem, né? Então, mantendo o foco apenas no trabalho, a nossa vida. E a realização do trabalho, que é, depois de tudo, como é que fecha esse negócio? A cereja do bolo, para a gente ir para casa. Jesus foi realizado em alguma coisa? O que é que esse cara fez, né? Então, o que é realização? É aquilo que completa e satisfaz a sua vida. E lhe dá a nítida sensação de que tudo que está em volta é muito menor do que aquilo que você está vivendo. Quem entende o que eu falo? Né? A mãe, por de 9 meses carregando aquele negócio, engorda, perde a roupa, não sei o que, aquela coisa toda, vai lá. Eu já assisti parto, né? Se for natural, acho que é mais ainda, só falta se arrebentar tudo, arrebenta. Arrebenta, né? Quando pega o bruguelo, tá descabelado, os cabelos estão tudo doido, às vezes está mal vestida, está nua, nada. Nada importa. Eu já vi cena de parto na rua, já viram? Na rua, a mulher está ali toda arrebentada. Nada mais importa. O que é isso? Essa sensação chama-se realização. Realização. O que Deus quer para nós no trabalho, na missão, Ele quer que a gente se sinta o quê? Realizado. O cara ganhou na loteria, não me interessa. Essa vida aqui é mais importante. Não era você não, é o outro. Você está entendendo? Hoje tem uma agenda gigante. O que é que interessa? É isso aqui. Esse final de semana teve um congresso dos jovens, eu fui lá, um negócio longe, andei, virei, estava cansado. Mas quando a gente volta para casa, rapaz, eu vinha pensando, voltando para casa, meu Deus do céu, o que é isso? O que é que explica isso? A gente vinha se sentindo tão bem. Tão bem. O que é? Você está entendendo? Em outras situações que a gente tem até uma suposta vantagem e não tem a mesma coisa. Chama-se realização. Só faz sentido aquilo para a nossa vida. Jesus disse assim lá em João no capítulo 4. Teve uma situação muito interessante aí, que Jesus ele parou com os discípulos porque estava com fome. Parou perto de um poço, aí tinha uma mulher pedindo água e ele pediu água a ela. E eu acho que Jesus não era mentiroso. Nem precisava de nada para chavecar ninguém. Vocês acham que sim ou não? Não, né? Então se ele pediu água, ele estava o quê? Com sede. E ele começou a conversar com aquela mulher, blá, 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 conversou com ela, conversou. Final da história. Ela foi embora e não deu água para ele. Foi feliz da vida. Voltou para Samaria lá e não deu água para ele. Os discípulos chegaram, que eles foram comprar comida. Aí os discípulos chegaram com as quentinhas, tudo direitinho lá. Aí disseram assim, Jesus, chegou a comida que a gente foi buscar. Por que foi buscar comida? Porque estava o quê? Com fome, né? Então Jesus estava com fome e estava com sede. Aí quando os discípulos chegaram, ele disse assim, eu vou dizer para vocês um negócio diferente, que vocês não sabem até hoje, mas vou revelar para você. Tem uma outra forma de se alimentar. Aí ele disse assim, a minha comida é fazer a obra daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu já li esse texto algumas vezes e parece que ele não comeu. E consequentemente também não tomou água. Mas ele estava realizado. Qual era a realização desse rapaz aí? A realização dele era a obediência. Era cumprir. Aquela mulher para ele, aquela conversa, aquela possibilidade de uma nova vida, de uma restauração, de começar uma nova vida. A mulher voltou e evangelizou, os discípulos foram comprar comida, não ganharam uma alma. Ela nem levou a água e ganhou muitas almas naquele dia.
Então Jesus disse, a minha missão é essa. Eu estou obedecendo meu Pai, estou realizado. A comida, rapaz, isso aqui para mim, a volta aqui, ó. Isso aqui para mim, cadê a recompensa? Isso aqui para mim não faz sentido. Isso aqui para mim não faz sentido. Só o que faz sentido é essa sensação de ter alcançado a vida daquela mulher. O meu trabalho está realizado. Mesmo sem comer e mesmo sem beber. Será que a gente já pensou nisso, irmão? Em fazer alguma coisa e ficar assim? Porque o que Deus quer que a gente faça é isso. Que a gente volte para casa feliz. Realizado. Dizendo, Deus, se existe alguma coisa que eu faço melhor na minha vida, eu ainda não sei. Mas isso aqui me realiza. Aí no outro dia a gente vai pagar as contas, mas a gente chega assim, está entendendo? Então, irmãos, isso aqui, cadê a recompensa? É aquilo que recompensa, satisfaz sua vida, não faz sentido, João. Se encontrar dentro do propósito de Deus, é a única garantia de realização pessoal em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque o propósito de Deus é o único que dá certo. É o único que não falha. E é o único que foi desenhado de acordo com a gente. Ou melhor, Deus nos desenhou, nos projetou de acordo com o propósito que Ele tem para a nossa vida. Então como é que a gente se realiza? Dentro do propósito de Deus. Romanos 8, 28, o que é que diz? Todas as coisas cooperam para realizar aquele que está dentro, que ama o Senhor e está dentro do seu propósito. Tem muita gente que ama a Deus e não está dentro do propósito dele. Não se realiza. Salmo 37, versículo 4. Todo aquele que se deleita no Senhor, que se agrada no Senhor, que se regozija nele, que tem nele o seu prazer, esse homem tem um coração realizado. O que é coração realizado? É a história do cachorro. Nada aqui interessa. Não quero mais nada, não preciso de mais nada. Então essa é a realização que Deus tem para a gente. E o Filho de Deus, ele viveu isso e deu exemplo como humano para a gente. A busca por essa realização nos faz encontrar o padrão de excelência que precisamos para realizar o serviço confiado a nós através de quê? De um ministério, irmão. Ministério não é carreira, não. Ministério é a forma que Deus deu para o homem, para que o homem pudesse se realizar dentro do propósito dele. Estão entendendo? Então o ministério não é para dar lucro, não é para se dar bem, não é para fazer carreira, não é para garantir futuro, não é para comprar casa, não é para construir império. Ministério é para o homem todo dia chegar em casa e dormir. Descansar naquela cama chamada realização. Botar a cabeça no travesseiro do sentimento, assim, do dever bem cumprido. E dormir o sono do justo. E dar trabalho para acordar de manhã. É isso que Deus quer para a nossa vida. Amém? Na próxima segunda-feira a gente vai falar do finalzinho. Na próxima segunda-feira é feriado, né? País de milionários. Então da próxima, a gente vai falar sobre o serviço, como a gente pode servir como filho e o que a igreja pode fazer com isso. Amém, irmãos?